Pessoal, então, iniciando aí na semana 1 do PET, está sendo trabalhado a questão de vetores. Mas o que são vetores? Vetores vão ser segmentos de reta que vão dar direção e sentido a uma grandeza vetorial. Uma grandeza o quê? Vetorial. Beleza, mas o que é uma grandeza vetorial? Grandeza vetorial é aquela que depende de direção e sentido. Por exemplo, a velocidade. A velocidade, ela é uma grandeza vetorial. Ela depende de direção e sentido. Se eu falar para você, fulano está a 60 km por hora, ele pode estar para esse lado, pode estar para esse lado, pode estar para esse lado, pode estar para qualquer um dos lados, não pode? Então, se eu falar só que o fulano está a 60 km por hora, a minha informação ela não está completa. Eu tenho que te dar a direção e o sentido. Para isso, os vetores são usados para indicar a direção e o sentido de uma grandeza vetorial. Outras grandezas vetoriais são a força, a aceleração. Então, por exemplo, a força. Se eu falo, foi aplicada uma força de 10 newtons, eu tenho que te falar qual a direção que essa força foi aplicada e o sentido. Agora, a grandeza escalar ela não depende de direção e sentido. Um exemplo é a massa. Por exemplo, se eu falar para você, eu quero 5 quilos de feijão, a minha informação já está completa. Eu não vou falar se é para um lado, se é para o outro, né? 5 quilos já é uma informação o quê? Suficiente. Então, a grandeza escalar, ela não depende de direção e sentido. E os vetores, eles servem para dar a direção e o sentido de uma grandeza vetorial. Beleza? Existe diferença entre direção e sentido? Sim. Senão eles teriam o mesmo nome, né? Direção e sentido. A direção vai ser o eixo, ok? Relaciona-se ao eixo. Como assim ao eixo? Vou dar um exemplo. Vertical, horizontal, diagonal e etc. Agora o sentido, ele especifica a direção. Então ele vai especificar a direção. Como? Falando se é na vertical, para cima, para baixo, pode ser para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, para a direita. Mas, professora, o que é um eixo na vertical? O eixo na vertical é um eixo em pé, vertical, ok? E o que é um eixo na horizontal? Deitado. Tem até aquela música do Lucas Lucas, não sei o que na horizontal. Horizontal é o que? Deitado. É o eixo deitado. Então, direção é vertical, horizontal, diagonal. E sentido é o que? Da esquerda para a direita, ou seja, para direita ou para esquerda, beleza? Aqui, quando eu tiver um eixo na vertical, para cima, para baixo, beleza? Então, esses são a especificação do que é um vetor, ok? Sabendo o que são vetores, a gente vai saber o que constitui os vetores, ok? Então, a constituição de vetores. Então, quais são os componentes de vetores? Então, do que ele é composto? Ele é composto de um módulo. O que esse módulo me diz? A intensidade desse vetor. Então, o módulo é uma medida de intensidade. Eu tenho ainda o quê? Qual mais componente? Eu tenho a direção, sempre o vetor.
ele vai ter uma direção. Direção me diz o quê? Vai me dizer o eixo onde se encontra, se é um vetor na vertical, beleza? Na horizontal, então é o eixo, ok? A qual ele se encontra. Vou ter ainda o sentido. O sentido vai especificar o quê? O eixo. Então, vai ser a orientação do vetor na reta. Orientação do vetor na reta. Como assim, professora? Se eu tenho aqui uma reta na vertical, né? O meu vetor ele pode estar orientado para cima ou para baixo nessa reta na vertical. Então, isso que é o sentido, ok? Agora, vamos fazer o quê? Como que a gente procede à soma de vetores, ok? Soma de vetores. Então, o que que acontece? Se eu tiver vetores com mesma direção e mesmo sentido, se eu tiver vetores com mesma direção e mesmo sentido, o que que vai acontecer? Eu vou somar ele. O vetor resultante, ele vai ser a soma desses dois vetores. Então, se eu tenho aqui um vetor A na horizontal apontando para a direita e um vetor B também na horizontal apontando para a direita, o meu vetor resultante, que é a soma do A com B, ele vai ser dado por o quê? A soma direta de A mais B, ok? Esse será o valor do módulo do meu vetor, ok? Se esse vale 2 e esse vale 3, por exemplo, a minha resultante vai ser 2 mais 3, que dá 5. Eu posso ter ainda vetores com mesma direção e sentidos opostos. Posso ter vetores com mesma direção e sentidos opostos. O que vai acontecer quando eu tiver um vetor com mesma direção e sentido oposto? Eu vou fazer um menos o outro. Suponhamos que eu tenha esses dois vetores na horizontal. Olha só. Só que um está para um lado e o outro está para o outro lado. Então, o que que eu vou fazer? O meu vetor resultante, ele vai ser um menos o outro, ou seja, A menos B, ok? Caso a gente tenha vetores perpendiculares, o que é vetores perpendiculares? Perpendiculares. O que são vetores perpendiculares? São aqueles que eles formam um eixo, eles formam um ângulo de 90 graus. Então, suponhamos que eu tenho aqui o vetor A e o vetor B. E esses vetores, eles formem um ângulo de 90 graus. Então, o que que vai acontecer? O meu vetor resultante vai ser dado pelo quê? Resultante ao quadrado vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado, beleza? Nesses três aqui, a gente está falando de quê? Do valor do módulo do vetor, ok? A gente também pode falar da questão de direção e sentido do vetor. Então, vamos supor que eu tenho aí um vetor A nesse sentido e um vetor B nesse sentido. E eu quero saber qual que é a direção e o sentido do meu vetor resultante. O que que eu vou fazer? Eu vou repetir o 1, né? Faz de conta que ficou igualzinho.
Só mudei ele de local. Vou repetir um e vou fazer o quê? Vou colocar a seta de um encontrando com o quê? Com a traseira do outro. Então, eu vou colocar a seta de um vetor encontrando com a traseira do outro. Beleza? Então, eu vou colocar esse vetor B aqui. Vou descer ele para cá, ó. Então, vou escrever assim. Esse vai ser o meu vetor B. E quem será meu vetor resultante? Eu vou traçar uma reta, ok? Para eu achar o meu vetor resultante, eu vou traçar uma reta, levando de uma extremidade à outra. Então, eu vou fazer aqui, ó. Onde que eu vou colocar a minha ponta da seta? A ponta da seta, ela vai ser colocada com ponta de seta, ok? Então, esse de azul aqui é o meu vetor, direção e sentido, do meu vetor resultante R, ok? Se eu tenho, por exemplo, um vetor assim, o A tá assim, na vertical para baixo, e o B, ele está assim. O que que eu vou fazer? Vou colocar a seta de uma encontrando a ponta da seta de um, encontrando com a traseira do outro. Então, eu posso manter esse B aqui, né? Arredar ele só para cá, mantenho a mesma direção e sentido dele aqui e faço o quê? Tá um pouco maior lá, deixar do mesmo tamanho. Agora eu vou e pego o A. E eu vou colocar o A onde? De forma que a traseira dele encontre com a ponta da seta do vetor B. Então, vai ficar B e A. Agora, o que que eu faço para eu achar a resultante? Eu ligo o final à seta. Então, esse é o minha resultante do vetor B com A. Ok? Essa é a resultante do meu vetor B com A. Então, assim que eu sempre vou fazer, ok? Então, olha só. Para a gente treinar um pouquinho, nós vamos fazer alguns exercícios do PET, tá bom? Então, nós vamos pegar alguns exercícios aí do nosso PET, beleza? Plano de ensino tutorado. E vamos resolver, tá bom? Então, vou colocar aqui os exercícios do PET e a gente vai resolver um de cada, para a gente ter uma ideia. Então, olha só, tá aqui esse desenho aqui, o vetor A com o vetor B com o vetor C. Vamos supor que eu quero somar o vetor B com o vetor C. Vou começar desse. O A com C e o B com C. Então, vou começar da letra B. Eu quero somar o vetor A com o vetor B. Então, o que que eu faço? Vou manter a mesma direção, vou medir aqui para ele ficar do mesmo tamanho. Então, ele tem 3 unidades. Esse é o meu vetor A, esse daqui. Beleza? Então, na questão B aqui, é a soma de A mais C, ok? Vou pegar o vetor C. O vetor C, qual que é a medida dele aqui? Eu vou ter a medida aqui de 2. Então, 2 centímetros. Aí, eu vou colocar o C aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar a ponta da seta do A encontrando com a bunda do C, com a traseira do C. Então, eu vou marcar aqui, ó, 2. Beleza? Então, eu fiz aí A com C. Coloquei a ponta do A encontrando com a traseira do C. Para eu achar o meu resultante, o que que eu faço? Traço uma reta daqui até aqui. Para onde fica a ponta da seta? Ponta de seta com ponta de seta, traseira com traseira. Resolvi a minha questão B. Agora, vamos resolver a questão C. A questão C, ela fala o seguinte. Ela pede para fazer a soma de B com C. B mais C. Ok? Então, o que que eu vou fazer? Vou marcar. O B, olha só, ele tem 2 centímetros na vertical. Então, vou marcar aqui, ó.
2 centímetros na vertical, então apontando para baixo. O C, ele vai ter 2 centímetros na horizontal, mas onde que eu vou colocar ele? Eu vou colocar ele de forma que o final dele, a parte final do meu C, fique em contato com a ponta da minha flecha. Então, eu vou colocar a traseira dele encontrando com a ponta da flecha. E vou marcar 2 centímetros. Então, vai ficar daqui até aqui. Para onde que eu vou marcar o meu vetor resultante? Meu vetor resultante, eu vou ligar da traseira de um para a seta do outro. Então, da traseira de um para a seta do outro. Ok? Tá. Suponhamos que eu queira fazer a soma de A, B e C. Na letra D aí, eu quero fazer a soma de A mais B mais C. O que eu vou fazer? A soma de A mais B mais C é a mesma coisa. Essa é a resultante de BC, ok? E essa daqui é a resultante de AC. Então, eu somar B com C, somar A com B com C, é a mesma coisa de eu somar A mais a resultante de B com C, ok? Então, eu posso pegar ela nessa direção que ela já tá, ok? Então, pego ela nessa direção que ela já tá, mantenho aqui, ó, mesma direção, e marco o tamanho dela. O tamanho dela aqui vai ser aproximadamente 3. Então, mantendo a mesma direção, vou lá e marco 3, ó. 1, 2, 3. Então, essa é a minha resultante de B com C. Ok? Resultante de B com C. Eu vou e coloco o A. O A está em qual sentido? Assim, não é? Valendo 3 unidades. Então, eu vou lá e coloco o A valendo 3 unidades. Então, ele vai daqui até aqui. Para eu achar a resultante de A com BC, o que eu vou fazer? Traçar uma reta, indo daqui para cá. E essa vai ser a resultante de A, B, C. Muito tranquilo, não é mesmo? Então, vamos seguir aí. Agora que a gente fez resultante de ABC, vamos fazer uma da atividade 2 do nosso plano de ensino tutorado. Então, olha só. Na atividade 2, o que ele pede? Dados os vetores ABC e representados ao lado, determine o módulo do vetor resultante ao efetuarmos a soma. Então, isso aí vai ser soma de vetores. Então, quem está para o mesmo lado, a gente faz a soma, e quem está para lado diferente, a gente faz a subtração. Então, começando aí da letra A, eu tenho A mais B. A gente vai contar quadradinho, beleza? Então, a resultante, olha só, o A está para o mesmo lado de B. Então, a resultante nada mais é que o valor de A mais o valor de B. Então, a minha resultante, vou contar quadradinho, ó. 1, 2, 3. Então, o A vale 3 em intensidade e o B vale 1, 2. Então, a minha resultante vai valer 5. Beleza? Vou fazer a letra D. A letra D aí é a soma de A mais B mais C. Ok? A mais B mais C. Então, olha só. Quem tá para o mesmo lado soma, quem tá para o lado contrário subtrai, beleza? Então, vai ficar como? A resultante. O A e o B estão para o mesmo lado, então é soma. A mais B. O C tá para o outro lado, menos C. Então, a minha resultante vai ser 1, 2, 3, que vale o A, mais. Quanto vale o B? Conta quadradinho. 1, 2.
Quanto que vale o C? 1, 2, menos 2. Então, a minha resultante vai ser 2 menos 2 dá 0. Então, o meu vetor resultante, ele vai valer o quê? 3. Beleza? Agora, vamos fazer um exemplo da questão 3 aí. Na questão 3, a gente vai fazer 2, ok? Então, a gente vai fazer duas questões, duas opções. A gente vai fazer a letra A, beleza? A letra A, ela pede para somar A mais C, ok? Só que ele não quer só a soma em número, ele quer também a direção e sentido. Então, eu vou desenhar 3 unidades, ele tá aqui, ó. 3 unidades, 3 centímetros. Então, o A, vou desenhar esse vetor aí. Então, o A vai valer 3 centímetros. 1, 2, 3. Na horizontal, beleza? Com C. Quem é o C? Vou desenhar o C aí. O C, ele vale 2 centímetros para cá. Então, vou colocar aqui, ó. 1, 2. Beleza? 1, 2. Pronto. Tá desenhado. Agora, ele quer o vetor resultante. Então, o que que vai acontecer? O vetor resultante é um menos o outro. Então, se esse daqui, ele vale 3, e esse daqui, ele vale 2, então quer dizer que eu tenho que abater 2 aqui. Então, eu tenho que diminuir o meu vetor em 2 unidades, ou seja, 2 centímetros, beleza? Então, esse vetor que valia 3, olha, do 6 até o 9, vou diminuir do 6 ao 8 e vou deixar ele só do 8 ao 9. Então, o meu vetor resultante, ele vai ser esse daqui. Esse é o meu vetor resultante de A com C, beleza? Vetor resultante de A com C. Onde o que tá de roxo é o C e o que tá de marrom é o A. Tá, mas aí eu quero saber de valor. Quanto que dá o A com C em termos de módulo? A resultante, eu vou olhar para que lado eles estão. Olha só, está um para a esquerda e outro para a direita. Então, vai ser o quê? Subtração. Então, a minha resultante, ela é o A menos o C. Quanto vale o A? 3. Quanto vale o C? 2. Então, vai ficar 3 menos 2. Então, a minha resultante vale 1 unidade. Ok? Agora, eu vou fazer a letra C, que é a soma de A com B, beleza? Então, a letra B, soma de A com B. Então, é a soma de A mais B. Então, o que que eu vou fazer para somar os vetores? Primeiro, eu vou desenhar o vetor A. 1, 2, 3 centímetros. Agora, o vetor B, eu vou desenhar ele aonde? De forma que a bunda do B, a traseira do B, encontre com a ponta da flecha do A. E ele vale 2 unidades, olha só. Então, vou colocar aqui 2 centímetros. Então, esse é o A. O B, ele vai estar aqui, ó. Beleza? E onde vai estar a resultante de AB? Ela vai estar aqui, ó. Indo da traseira para a flecha. Essa vai ser a minha resultante de AB. E como que eu calculo o valor dessa resultante? Quando eu tenho vetores perpendiculares, ou seja, eles formam 90 graus entre eles, igual aqui, ó, 90 graus. O que é formar 90 graus? É estar assim, ó. Forma 90 graus, um ângulo reto, beleza? Quando ele somar 90 graus, os ângulos formarem 90 graus, a soma do vetor ela vai ser dada da seguinte forma. R ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, beleza? Quanto vale o meu A? Vou olhar aqui, contar quadradinho. 1, 2, 3. Então, 3.
Então, r ao quadrado vale 3 ao quadrado. E quanto que vale o meu b? O meu b vale quanto? Vou contar, ó, quadradinho. 1, 2. 2 ao quadrado. Então, o meu r ao quadrado, ele é 9 mais 4. Então, meu r ao quadrado é 13. Sempre que eu tiver uma raiz quadrada, sempre que eu tiver algo ao quadrado, eu posso levar para o outro lado como raiz quadrada. Então, vai ficar r é igual a raiz de 13, ok? Tranquilinho? Facinho, né? Vamos fazer mais uma desse modelo, só que aí eu vou calcular somente o valor em módulo, tá? Vou calcular somente o valor em módulo. Vou pegar aí a letra C. A letra C, não, a letra E. A letra E, ela é a soma de B mais C. O desenho eu vou deixar com vocês. Vou fazer só a soma do módulo, ok? Então, quando você observar o desenho, olha só. Do B e do C, olha só como está o desenho. Eu vou ter o quê? O B aqui valendo 2 unidades e o C valendo 2 unidades. Então, para eu calcular o R, vai ficar como? R ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, beleza? Olha só, os dois também formam um ângulo reto de 90 graus. Então, por isso eu resolvo dessa forma. Se eles estivessem na mesma reta, aí seria só soma ou subtração. Então, vai ficar R ao quadrado é igual a B ao quadrado. Quem é B ao quadrado? É 2. 1, 2. Então, 2 ao quadrado. Mais o C ao quadrado, que é quem? 2 ao quadrado. Aí eu resolvo. R ao quadrado é 2 ao quadrado dá 4. Então, 4 mais 4. Então, o meu R, sempre que eu tiver algo ao quadrado, ele pode passar para o outro lado como raiz. Então, raiz de 8. Esse é o tamanho do meu vetor. Então, pessoal, abraço, até a próxima. Espero que vocês entendam direitinho. Se não entendeu, me manda dúvida aí, beleza? Beijo!